Queridos, quem já foi abençoado aqui, levanta as suas mãos aí, glória a Deus. Dá mais uma salva de palmas aí ao Senhor. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e através de nós. É motivo de grande gratidão. Nós estamos nesse mês falando sobre avivamento. E avivamento é uma consequência natural de um relacionamento com Deus. Quando você busca avivamento, você busca mais intimidade com o Pai. Essa renovação espiritual, e ela pode ser individual, e quando nós experimentamos um avivamento nas nossas vidas, isso impacta a nossa família, impacta a igreja, e nós geramos uma igreja avivada, uma igreja que gera frutos, uma igreja que continua crescendo e transbordando na intimidade com o Pai. E a minha pergunta para você é: você quer experimentar o avivamento? Quem quer aqui experimentar um avivamento na sua vida? Glória a Deus, porque é isso que nós precisamos buscar nesse tempo. Jesus, ele derramou aquele sangue na cruz pela minha vida, pela sua vida, e até a nossa promoção para a glória, nós precisamos intensamente buscar um avivamento, buscar intimidade. Mas essa busca de avivamento tem alguns inimigos, e nós podemos... Quem que é o inimigo, o primeiro inimigo de um avivamento? É Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas nós vamos ver também que muitas vezes a religiosidade se torna o inimigo do avivamento, certo? A negligência com as disciplinas espirituais. Nós podemos ser impedidos ou não experimentarmos um avivamento espiritual, porque nós deixamos ser levados pelo mundo e pelos prazeres do mundo. E essa noite nós vamos... trazer um desafio para o nosso coração, onde eu quero levar você a avaliar se você não está se auto-sabotando, se você quer realmente o avivamento, como é que nós podemos impedir ou tirar as barreiras que têm impedido esse avivamento acontecer, como é que nós podemos buscar um amor intenso com o Pai. E para isso nós vamos avaliar um homem que está lá em 1 Reis. Já queria pedir que você abrisse sua Bíblia, lá em 1 Reis 19, tem um profeta muito especial, o profeta Elias, um grande homem de Deus. O profeta Elias, um homem que não morreu fisicamente, certo? Ele foi arrebatado, ou seja, ele subiu diretamente aos céus. O nível de intimidade com Deus era tão grande. As escrituras relatam Elias e Enoque, que foi arrebatado. Deus estabeleceu, após a queda de Adão, que o pecado, quando entrou no mundo, o homem passou a ter uma limitação de anos na sua vida física, certo? E o resgate dessa eternidade espiritual é quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui, Elias, Deus simplesmente faz uma exceção à regra, e ele permite que Elias seja levado aos céus sem passar pela morte física. E é sobre esse homem que nós vamos refletir sobre uma passagem dele, onde ele experimentou uma provação, e que toda essa intimidade com Deus foi abalada, não pela vontade de Deus, mas pela atitude de Elias. E de repente ele é alertado com relação aos caminhos que ele estava tomando, pelo próprio Deus, e ele retorna. E quando nós olhamos o início e o término da vida de Elias, ele surge lá no capítulo 17 de 1 Reis, onde o primeiro registro ele profetiza sobre uma grande seca para Acabe, que era o rei ali de Israel. E após, ele retirou-se para se esconder no ribeiro de Queribe, onde foi sustentado por Deus, recebendo ali carne de corvos ali. Sabe, e aí no final, nós podemos ir lá e ele foi arrebatado. Deus simplesmente deu um redemoinho, levou ele aos céus. Se nós olharmos o início e o término da vida de Elias, foi tremendo. Só que entre o início e o término da vida de Elias, do ministério dele, de um ministério profético, teve uma caminhada. E nessa caminhada, nós vamos ver que teve momentos que Elias, ele vacilou. É como se ele tivesse desconectado daquele Deus que é todo poderoso. E é assim que muitas pessoas têm caminhado hoje. Às vezes as pessoas, elas se convertem, elas têm aquele primeiro amor empolgante, e eu estou indo em direção à santidade, mas tem momentos que parece que eu sou desviado do caminho.
E eu perco a minha intimidade. E eu perco a oportunidade de viver com o coração avivado em intimidade com o Pai. A nossa vida é um processo. Nós temos lutas, nós temos desafios que precisamos superar. E eu quero desafiar nós olharmos o agir de Deus nesse processo. Que podemos enfrentar as barreiras, como Elias enfrentou, e ele superou, e ele viu o agir de Deus. Elias, ele teve uma das experiências mais fantásticas que um homem, que excluindo Jesus, que foi 100% homem, 100% Deus, poderia ter. Ser arrebatado, sem experimentar a morte física. Mas ele poderia ter comprometido isso, se ele tivesse deixado florescer no coração dele a incredulidade. Você já abriu lá em 1 Reis 19? Deixa eu contextualizar aqui. Nós vamos caminhar sobre esse texto no capítulo 19, mas antes nós precisamos entender, né? Como eu falei, Elias surge ali no capítulo 17. E a principal missão profética de Elias era condenar a idolatria, o culto principalmente a Baal. Depois da morte de Salomão, houve uma briga entre os hebreus e houve uma divisão do reino. Então o reino de Salomão é dividido, a parte do norte, Israel, ele tem a capital Samaria, e a parte do sul é Judá, com a capital em Jerusalém. Certo? E desses dois reis, os dois povos irmãos, eles começam a brigar entre si. E ambos os reinos estavam vivendo uma apostasia, um esfriamento no relacionamento com Deus. Certo? E consequência desse esfriamento foi uma crise moral, uma crise espiritual, uma negligência com relação às leis de Moisés. E junto com essa apostasia veio a crise política e econômica. Em decorrência disso, começou a se estabelecer alianças com reis pagãos. E dentro dessa crise, ocorreu os casamentos entre povos pagãos. E foi nesse momento que o rei Acabe casa com Jezabel, que era de um povo pagão. Então, e aí começa a misturar. É quando a palavra hoje, se nós estivéssemos hoje falando no nosso contexto, como se você estivesse num julgo desigual. Alguém que é um discípulo de Jesus, que cresce com o entendimento da palavra de Deus, e chega um momento onde ele se une com a pessoa que serve a Satanás, que é um umbandista, que é aquele que está no baixo espiritismo. E aí eu me uno, só que ao invés de eu influenciar, eu sou influenciado. E Acabe acaba sendo um rei omisso, certo? E alguém que deixou ser dominado ali pela esposa. Se nós fôssemos olhar hoje, o Acabe seria um homem banana, né? Que muitas vezes aquele homem que é totalmente dominado pela mulher de uma forma depreciativa, negativa. Sabe, e quando nós olhamos para esse capítulo 18 ali, um pouquinho antes, nós vemos ali que Jezabel, ela começa a perseguir, e Elias, ele vem, ele enfrenta os profetas de Baal, é um texto muito conhecido, ele vence 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, ele vem fogo do céu, destrói, ocorre um grande avivamento momentâneo, só que havia uma expectativa no coração de Elias, que aquele povo, depois daquele momento, iria se arrepender, e isso não acontece, certo? E esse relato do evento de Elias, que nós vamos caminhar sobre ele, nós vamos ver que Elias venceu os 450 profetas, ele orou por chuva, ele orou profetizando ali, e Deus atendeu as orações de Elias, só que é como se Elias esquecesse disso, e acabou deixando ser levado pelo medo, pela incredulidade. Como é que você tem caminhado? Você tem confiado? O que Deus já fez na sua vida, que nesse momento de provação você pode trazer à memória, para que você resgate um amor que queime no teu coração. Meu desafio nessa noite é que você possa identificar como é que você vence as barreiras que têm impedido você de entrar no próximo nível de intimidade com o Pai. De você ter um resultado diferente com o Senhor. Elias tinha que continuar confiando no Senhor ali, enfrentar as provações nessa continuidade, mas ele deu uma vacilada e nós vamos ver isso. Então vamos lá, no capítulo 19 de Elias, eu quero levar você a identificar essas barreiras que têm travado a tua caminhada, que têm impedido você experimentar esse grande avivamento.
E o primeiro destaque que eu vejo aqui, não deixe ser dominado pelo medo. Veja ali no capítulo 19, acho que vai ser projetado aí também. Ele diz ali: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Foi o que aconteceu no Monte Carmelo, onde Elias venceu os profetas de Baal e aqueles profetas foram mortos ali. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. O primeiro destaque, que é uma barreira que precisa ser impedido, que precisa impedir, ou que pode estar impedindo você de experimentar intimidade com Deus, é o medo. E por isso que o meu desafio: não deixe ser dominado pelo medo. Queridos, o que levou um homem que tinha uma conexão com Deus de tal forma, que viu Deus sustentando ele com os corvos lá, que viu ele, uma viúva sustentando ele num momento de grande provação, que viu Deus fazendo ele vencer 450 profetas de Baal, vários homens ali, mais 400 profetas de Acabe, certo? E nós vemos ali, aquele povo houve um milagre, o poder de Deus desceu ali, ele viu toda essa maravilha. Só que a hora que ele é confrontado por uma mulher, Jezabel, ele confronta ele, o que ele faz? Ele foge. O que aconteceu com a coragem de Elias? Porque, na verdade, quando ele foi e enfrentou os 450 profetas, ele foi em direção ao rei Acabe. Ele chegou: pode reunir lá no Monte Carmelo, chama todo mundo lá. Ele tinha uma convicção do que era para fazer. Ele tinha uma convicção que ele teria ali o apoio de Deus, o poder de Deus junto com ele se manifestando. Mas só que a hora que ele sai, a hora que ele coloca no coração dele uma incredulidade, uma mulher vem, ameaça ele e ele foge. Mulher poderosa essa. Ok, ela era uma líder de um reino, é verdade, ela dominava o esposo, é verdade, mas o que mudou? O que mudou não foi o poder de Deus. O que mudou foi o coração de Elias, foi o coração dele, porque o medo é algo natural do ser humano, mas ele não pode paralisar a sua vida, certo? Tem um medo que até é saudável, que você não vai ultrapassar na faixa contínua, perto de uma curva, na estrada, você não vai ficar pulando de bungee jump. Aí, se alguém tem essa aventura, aí eu não sou muito corajoso assim. Tem um medo que nos protege, mas tem um medo que nos paralisa, certo? O que aconteceu com Elias? Ele fugiu. Alguém que tinha acabado de ir em direção ao rei Acabe, enfrenta os profetas do Baal, agora foge. Você tem fugido das lutas? Você tem tentado fugir das crises? Sabe que você pode até tentar fugir da crise, mas a crise não foge de você. Sabe aquela ideia que você vai lá, eu não vou nem olhar meu extrato. Eu sei que está vermelho, eu não vou nem olhar. E eu começo a fugir. Como se instantaneamente aquele númerozinho vermelho ficasse azul. Certo? Porque o que acontece? O medo leva a uma cegueira, e ao invés de eu buscar a Deus e enfrentar o problema, enfrentar a provação, eu fujo. Você tem fugido das dificuldades? Queridos, isso faz toda a diferença. Você pode, de repente, ser diagnosticado com um câncer e você simplesmente fugir, fazer vistas grossas, como se não tivesse acontecendo nada. Ou você pode falar assim: eu vou enfrentar, eu vou lá no médico, eu vou fazer os exames, eu vou... Sabe, tem muita gente que parece que não está em crise. Basta olhar nas praias aí, tem gente que não tem corona não, gente. Certo? É como se não tivesse uma crise. Ao invés de eu buscar em Deus a solução e enfrentar o problema, eu estou fugindo. Elias, ele teve medo, e o medo fugiu e paralisou ele. Mas quais são os sinais de esfriamento dessa intimidade? Porque Elias, ele teve um esfriamento. E aí, olhando ali para Elias, eu fiquei me perguntando,
por que que Elias perdeu aquela coragem toda? Aí eu comecei a olhar 2 eventos anteriores ali no capítulo 18. Um está lá em 1 Reis 18. Primeiro relato onde ele ora e o Senhor responde. Olha ali, ó, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente e orou. Ele estava enfrentando os profetas de Baal, ele chega e ora. E vem fogo do céu. Aí tem um outro momento, que é ali no 18:42, certo? Onde Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu no alto do Carmelo, dobrou até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele orou ali para chover, e aí ele ora. E toda aquela seca que tinha sido profetizado ali finaliza, e a chuva vem. E aí quando ele se depara com a ameaça de morte de Jezabel, o que ele faz? Ele poderia ter reproduzido o mesmo padrão. Eu vou e busco a Deus. Mas quando Jezabel ameaça, ele vai e foge. Ele não busca a Deus. Ele não ora, ele não clama. Então, queridos, nós precisamos entender que a nossa conexão com Deus, o nosso avivamento com Deus envolve uma vida intensa de oração e buscar a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Porque muitas vezes eu tento resolver do meu jeito e eu tiro Deus do processo. E isso impede de eu ter intimidade, de eu manter uma intimidade com Deus. Quando ele é ameaçado, veja ali no versículo 3, ele diz ali, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Muitas vezes você não consegue ter experiências tremendas com Deus, porque você esquece tudo que Deus fez, e acaba focando na provação. Foi o que Elias fez, ao invés de buscar a Deus. Ele decide fugir, ele decide se esconder, ele decide ir para o casulo. Você tem entrado no casulo, de repente você está aqui no YouTube, no Facebook, você está no casulo, você está aí num lugar na caverna, dizendo assim, não mexe comigo não, deixa eu sofrer sozinho. Eu quero te dizer que nós como igreja, nós estamos caminhando juntos. Nós temos orado, nós temos clamado por grandes milagres de Deus. E agora nós vamos continuar consultando a Deus, nós vamos continuar buscando interceder, certo? Entrar diante do Pai e orar e clamar pelo milagre. A oração é uma das disciplinas espirituais que leva a essa intimidade. Salmo 34:4 diz lá, buscai o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me dos meus temores. Se você tem caminhado com medo, tire os olhos do problema, das ameaças, e coloque os olhos no Senhor. Mas sabe, uma segunda barreira que impede às vezes de você experimentar o avivamento, está ali no versículo 3, finalzinho, 4 e 5, cuidado com as armadilhas emocionais. Veja ali, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesca, sentou-se debaixo dele e orou. Pediu a morte. Já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Queridos, nesse texto, claramente, Elias aqui estava num processo depressivo. Ele estava com depressão. Ninguém em consciência normal deseja a morte. Normalmente as pessoas desejam que passe aquele sofrimento. E aqui que ele pede a morte. Não é natural alguém querer morrer. Se Elias quisesse realmente morrer, ele não tinha fugido. A Jezabel falou que ia matar ele mesmo. Então ele tinha ficado lá. Então ele não queria morrer. Mas o reflexo dele tem a ver com destempero emocional. E essas armadilhas emocionais, elas são muito comuns. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós temos muitas informações. E quando nós deixamos essas informações, muitas informações equivocadas entrar em nossa mente, nós acabamos deixando que mentiras gerem reflexos emocionais. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão lutando com câncer. E aí, primeiro diagnóstico, eles vão para a internet, vão para o Google, e vão pesquisar. E eu falo assim, calma.
Deixa Deus conduzir. E vamos confiar no médico, vamos orar. É esse o médico. Deus tem dado paz ao coração com relação a esse médico. Porque se eu pego o opinião 1, 2, 3, de repente vai ter 3, 4. Se você tem uma boa referência, confie nele. Confie no Senhor que vai estar orientando ele. Mas sabe, Elias, ele foge para não morrer, mas ele está ali se derramando diante do Pai. De repente ele está chamando a atenção de Deus. E muitas pessoas estão querendo, num sofrimento tão grande, eles estão gritando para vocês, olha, leia as entrelinhas. De repente tem um vizinho, de repente tem um amigo que está gritando para que você chegue a, não pode abraçar, mas que você dê uma palavra de consolo, dê uma palavra de alento, de esperança. Elias tinha a expectativa daquele povo de Israel, que eles iam se converter. E ele passa ali pelo milagre do Monte Carmelo, e ele achava que todo mundo ia se render, mas não aconteceu. E nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. E nós precisamos sim buscar e entender o processo de Deus nas provações. Porque se eu não entendo o processo de Deus nas provações, eu caio no meio da provação. E eu gero uma provação ainda maior. Não pela aprovação em si, mas porque eu me auto-saboto e eu acabo deixando que os destemperos emocionais potencializem minhas provações. O deserto sempre fez parte. Você olha o povo de Deus ali, os grandes homens de Deus, Moisés passou pelo deserto. Antes de ir lá e libertar o povo, nós vemos José do Egito, nós vemos Davi, e o próprio Jesus passou pelo deserto. Queridos, você está passando pelo deserto? Cuidado com as armadilhas emocionais. Jeremias 17 está dizendo que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável, quem é capaz de compreender? Para viver um avivamento, você precisa vencer as barreiras emocionais, que pode estar ligado a eventos ou relacionamentos do passado. Eu lembro de uma jovem que entrou num quadro depressivo muito grande. Ela deixou que uma situação do seu passado paralisasse a vida dela. Uma jovem que estava dentro da igreja, que estava caminhando com Cristo. E de repente ela vê o anúncio de um evento com uma grande pastora de internet. E ela vai lá e aquela pastora dá uma palavra dizendo assim: você fez um aborto, então você gera o teu filho no túmulo do filho que você fez um aborto. E jogou uma culpa em cima dela. E ela acreditou naquela palavra, e aquilo fez ela cair numa depressão profunda. E essa depressão profunda trouxe uma armadilha. Ela já estava quase um ano fechada num quarto fechado, escuro. E ela não saía para nada, ela não conseguia reagir. Até que chega um pastor aqui da nossa igreja, com muita sabedoria. Simplesmente abriu a palavra e mostrou a verdade. E quando nós conhecemos a verdade liberta. E aquela depressão saiu como se fosse tirar uma camisa. Eu não estou dizendo que toda depressão vem de um bloqueio dessa forma emocional. Tem depressões que são patológicas, você precisa de um apoio de um médico especialista, sim. Mas tem muitos momentos e crises emocionais que têm a ver com o que você viveu no seu passado e não consegue ressignificar. E você continua escravo daquele sentimento, daquela barreira com o seu pai, daquele abuso na infância, e tudo aquilo que você viveu no passado, que era para trazer, para ressignificar e ser usado hoje para a glória de Deus, você ainda continua só levando consigo os aspectos negativos. Queridos, nós precisamos cuidar com as barreiras emocionais. Você precisa experimentar o novo tempo com o Senhor. Quais as mentiras que você tem carregado? Quais os pecados que você precisa abandonar? Aqui na nossa igreja nós temos o CR, celebrando a restauração. Já quero fazer aqui amanhã, não perca, amanhã tem um testemunho extraordinário. Eu quero que você esteja amanhã às 19h30 no nosso CR, vai ser especial demais, está no YouTube e no Facebook. Teremos a palestra e teremos um testemunho ali muito especial, mas nós temos a policlínica, temos o resgate. Então, não deixe as barreiras emocionais travarem o teu processo de avivamento. Sabe aquelas pessoas que estão emocionalmente tão abalado que não consegue nem orar? Tem gente que fala assim: eu quero te desafiar, supere essa fase, busque a presença do Pai.
Mas um terceiro ponto que eu destaco, tá? Que eu destaco aqui, confie no cuidado de Deus. Ali no versículo 5, ele vai dizer ali, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Querido, então vamos lá. Elias passa ele vem os profetas de Baal, ele ora e vem a chuva, e aí ele é confrontado por Jezabel, ele é ameaçado por Jezabel, ele foge. Ele foge e na fuga dele, ele tem esse quadro depressivo, ele quer morrer, e até que de repente ele adormece, Deus coloca ele em sono ali, e Deus manda um anjo do Senhor. E é esse texto que nós lemos agora. E Elias é tocado pelo anjo de Deus. E o anjo é o símbolo da presença de Deus. E mesmo diante dessa atitude insana de Elias, Deus continuava com ele. E aqui eu quero trazer um destaque para você. Independente de como você está vivendo, independente se você está em pecado, eu quero te dizer, independente se está na luta, eu quero te dizer que Deus está contigo. Deus está contigo como você está. Mas o que Deus quer é que você possa entregar a Ele e deixar Ele mudar o teu coração. Porque Elias, o objetivo de Deus, mandar o anjo dele ali, não era somente para dizer ali, ó, Elias, eu estou aqui. Não, é para que Elias tivesse uma atitude de mudança. E por isso que nós vamos ver que Deus manda ele ir, vai adiante. Sabe, e esse anjo do Senhor alimenta Elias. E o alimento aqui é o símbolo da palavra de Deus. Mateus 4,4 diz lá, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Você tem confiado no sustento diário do Senhor? Quando nós vamos lá na oração que chama a oração no Pai Nosso, está lá em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, diariamente, Deus nos dá o sustento. Mas esse sustento não é somente material, mas é todas as áreas da nossa vida. Sabe, a intimidade com Deus, ela vem através da palavra, através da oração. Você precisa confiar que Deus tem sustentado a sua vida. Se você está aqui hoje à noite, se você está aqui no YouTube, na sua casa, e você tem lutado com o desemprego, lutado com alguma crise na área da saúde, se você tem lutado com alguma crise na área emocional, no seu casamento, eu quero te dizer que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado. O que Deus está dizendo para você hoje? Não desista. Não desista. Ali no versículo 7, o texto nos diz ali, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, pois a sua viagem é longa. Eu quero dizer para você, que a sua viagem é longa. A sua viagem é longa. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um destino para esse propósito. Então avance com fé. Conheça a palavra. E é na palavra que você vai conseguir perseverar. Sabe, na sequência, Elias vai lá para Horebe. E o que ele faz? Ele entra na caverna. Tem muitas pessoas que têm entrado na caverna. A caverna pode ser entendida no mais profundo da sua alma. De repente você está aqui, você está na caverna. Você está aqui no YouTube, no Facebook, você está na caverna. Eu quero te dizer que Deus não quer que você fique na caverna. O que Deus faz ali? Ali entrou na caverna e passou a noite, diz o versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aí, Elias? Elias não estava aonde Deus queria que ele estivesse. Aonde você está hoje, você está aonde Deus quer que você esteja. Eu lembro que, logo após a minha conversão, eu estava no processo de conhecer a Deus e conhecer. E logo após a minha conversão, tinha algumas coisas do mundo que insistiam em me agarrar. Queriam continuar me segurando.
E eu lembro que eu já estava aqui, já estava frequentando a igreja. E eu ia num lugar chamado Vasquinho da Gama para dançar forró. Tinha uma banda lá chamada Calamengal. Eu falava, não tem problema nenhum. Certo? Mas era como se fosse uma hipocrisia. Eu chegava na presença de Deus, eu orava. Sábado à noite eu ia lá dançar forró. Mas teve uma noite que eu fui com um amigo, e aí nós pagamos ali a entrada, eu entrei. O Espírito Santo veio, e a pergunta que eu senti claramente, como que se fosse audível: o que você está fazendo aqui? Eu olhei para o lado, falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Só falei para o meu amigo, falei assim: me perdoe, eu preciso ir embora. Não, mas o que aconteceu? Não, depois eu te explico, eu preciso ir para casa. Perdi o dinheiro do ingresso. Foi o dinheiro mais bem investido, porque eu perdi o dinheiro do ingresso. Mas ali virou a chave de que eu era filho de Deus. E eu precisava estar no centro da vontade de Deus. Eu teria que parar de flertar com o mundo, se eu quisesse experimentar um grande avivamento na minha vida. Aonde você está hoje? Você está onde Deus quer que você esteja? Ou você está onde você acha que deve estar? Elias estava dentro da caverna e a palavra de Deus é: saia. Saia daí. Aí não é o seu lugar. Queridos, e para finalizar, nós olhamos um último ponto que eu destaco para esse avivamento. Então, assim, quando nós olhamos e buscamos a presença do Pai, né, nós temos ali que não somos dominados pelo medo, nós cuidamos com as armadilhas emocionais, nós confiamos no cuidado de Deus. E aqui Elias, ele busca a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ali no versículo 10, o texto vai dizer ali, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. A resposta, a palavra de Deus que diz: o que você está fazendo aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aí? Queridos, essa sensibilidade de ouvir os sussurros de Deus, ela vem com a oração, com a palavra, no quarto secreto, com o jejum. Se você quer um avivamento, você precisa buscar essa intimidade. Você precisa viver essas disciplinas espirituais. Sabe que muitas pessoas correm atrás das grandes experiências, os grandes milagres, sabe? Mas Deus se manifestou de uma forma totalmente diferente. Lá no Monte Sinai com Moisés, veio lá terremoto, veio trovão, veio tudo. Mas aqui foi um sussurro. Deus não age da mesma forma todo o tempo. Sabe, mas Deus se manifesta de várias formas. E Ele fala através da palavra. Ele fala na oração, Ele fala no jejum. Muitas vezes Deus não vai gritar para você, mas Ele vai sussurrar no seu ouvido. Se Ele sussurrar no seu ouvido, você está preparado para ouvir? Se Ele falar baixinho, teu ouvido está sensível para receber o que Deus quer falar contigo. Muitas vezes as pessoas estão tão ligadas no 220 com esse número de informações, com essa vida louca que esse mundo impõe, que acabam negligenciando o que é a base para ouvir o sussurro de Deus.
que é o quarto secreto, que é a oração e a palavra e a intimidade com Deus. No versículo 15a até o 16b, ele diz ali: sou o único que sobrou. Elias começa a falar: estão procurando me matar. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Deus desafiou Elias a sair da caverna, enfrentar o próximo passo de avivamento. Elias ali, ele retoma o caminho dele, que ele nunca deveria ter saído. O próprio Deus já tinha providenciado 7.000 profetas, para que pudesse, junto com Elias, ajudar no propósito de Deus ali. Deus pode estar falando com você: volte, saia da caverna. Eu quero que você avance. Eu quero finalizar contando uma história que eu vi, um testemunho muito especial, de um pastor querido, e ele falando de uma filha, a filha mais nova dele, que nasceu prematura. E a filha estava naquela UTI, e os médicos já tinham praticamente desenganado. Já tinham falado: olha, ela não vai sobreviver. E ele estava umas 11 horas da noite, a esposa no quarto de hospital, e ele orando, e ele ajoelhando e tentando entender e tentando ouvir o sussurro de Deus. E de repente ele ouve algo que o Espírito Santo falou ao coração dele: suba lá na UTI e ore agora pela sua filha. E ele, sem entender, mas... E Deus vem: ore agora. E ele pegou, falou com a esposa, e ele subiu, falou: preciso entrar na UTI, preciso entrar. Não, esse horário não dá, eu preciso. E ele começou a fazer um escândalo naquele hospital. E daqui a pouco vem o chefe da enfermaria, e liga para um, liga para outro, e autorizam ele entrar. E a filha está ali na incubadora, e a filha está ali roxinha, e ele começa a orar. E aquelas pessoas ali em volta sem entender o que estava acontecendo, e de repente, aquela filha que estava roxinha começa a sair a aparência roxa, e começa a ficar coradinha. E Deus começa a fazer um milagre na frente de todo mundo, e de repente, ali, ocorre uma grande virada. O milagre de Deus é manifesto, o poder de Deus é manifesto na UTI daquele hospital. E ele falando que hoje é uma jovem de 25 anos, que tem servido ao Senhor, uma serva do Senhor, que Deus foi, olhou e falou assim: eu vou manifestar o meu poder aqui. Mas sabe o que acontece? Ele estava sensível à voz de Deus. Muitas pessoas têm perdido de experimentar o agir e o poder de Deus, porque eu não estou sensível à voz de Deus. E eu começo a correr para todo lado, e ao invés de olhar e andar e caminhar aonde Deus quer que eu vá. Porque esse pai ouviu a voz de Deus. Deus fez um milagre na vida da filha, e hoje a filha é uma serva do Senhor, que tem refletido o amor do Senhor. E quando nós ouvimos a voz de Deus, e nós experimentamos o avivamento, ele não vem só em nós, mas ele vem, ele impacta a nossa família, ele impacta as próximas gerações, ele impacta a nossa sociedade, ele impacta o reino de Deus. Meu desafio para você, como Deus falou para Elias: saia da caverna e vá para onde eu estou te mandando, e faça isso. Deus está falando para você: saia da caverna e vá para onde eu quero te mandar. Faça o que eu quero que você faça, para que você experimente um avivamento, e esse avivamento gere frutos, gere vidas, gere uma vida que vale a pena ser vivida. Deixe o medo de lado, olhe para o Senhor e avance. Você pode fechar seus olhos? Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. De repente você está aqui também pela internet, no YouTube, no Facebook. Esse desafio é para você também. Sabe que para nós experimentarmos um avivamento, o avivamento ele vem a partir da intimidade com o Pai. Mas para termos a intimidade com o Pai, nós precisamos primeiro assumir a nossa posição de filho. Só um filho tem intimidade com o Pai, no nível de pai e filho. Sabe, pode ser o melhor amigo, ele não vai ter a mesma intimidade de um filho. Então eu quero desafiar você,
Lá em João 10:10 diz que aqueles que creram, que receberam, é dado-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Se você está aqui hoje, nessa noite, ou você está aqui no YouTube, no Facebook, eu quero desafiar você a tomar uma decisão nessa noite que é o primeiro passo dessa intimidade, que é você se arrepender dos seus pecados e você entregar sua vida ao Senhor, dizendo assim: eu quero que o meu coração avive no Senhor. Se você está aqui, você nunca fez essa entrega, eu queria que você fizesse uma oração aqui comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu peço perdão dos meus pecados. E eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. E eu entrego minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de cabeça baixa orando, você fez essa oração. Você está aqui nessa noite, eu quero desafiar você a levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Você está aqui, fez essa oração, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que Deus está falando contigo, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Você que está aqui na internet, no YouTube, no Facebook, Deus falou contigo. Está sendo disponibilizado um WhatsApp aí, você pode colocar aí essa decisão. Agora, eu queria falar com você que está aqui, que já tomou uma decisão ao lado de Jesus. E essa noite é uma noite que você vai tomar uma decisão de avivamento. Você está com medo? Eu quero que você abandone o medo. Que você coloque diante do Senhor esse medo através da oração. Você está vivendo com armadilhas emocionais? Eu quero que você busque na palavra a saída e o escape, para que você entregue isso diante do Senhor. Você está com medo, está com receio do que pode ser o futuro? Eu quero desafiar você a confiar no cuidado de Deus. Se você tem vivido uma religiosidade, eu quero desafiar você a viver uma vida de totalmente entrega, uma total entrega no quarto secreto. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria que cantasse uma estrofe. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus aí. Aonde você está, que se você está tomando alguma decisão hoje, de tomar uma decisão de avivamento no seu coração, eu queria que você ficasse de joelhos onde você está. Nós vamos cantar uma estrofe dessa música, eu quero que você converse com Deus. Nós vamos finalizar esse tempo orando. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos, Deus está falando contigo, se coloca de joelhos, dizendo: eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento, eu quero mais intimidade. Glória a Deus. Sua graça tu sou me libertou. Deus está falando ao teu coração. Já temos muitos irmãos de joelhos. Não deixa passar a oportunidade de tomar a decisão hoje com o Senhor. Fala aí no seu coração: eu quero mais, eu quero mais. Agora posso ver, perdido me encontrou. Deus amado está aqui, irmãos e irmãs de joelhos, filhos amados do Senhor, declarando: eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento, eu quero um tempo novo. Eu quero abandonar o medo. Eu quero restaurar esses bloqueios emocionais. Eu quero sim, ó Deus, confiar no sustento e no cuidado do Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Deus abençoa. Espírito Santo de Deus, fale a cada coração. Confirma essa decisão que está sendo tomada nessa noite. Nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que entregaram a vida ao Senhor nessa noite,
confirma no coração deles, que nós possamos ter aqui, Deus, um novo tempo, uma nova história. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aviva, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, aviva cada coração aqui nessa noite. Nós queremos sim experimentar mais o Senhor, nós queremos águas mais profundas, nós queremos sim buscar intimidade. Deus, nós queremos mais oração, mais jejum, mais palavra, mais quarto secreto. Deus, aviva a sua igreja, aviva-nos, ó Deus. Nós queremos sim experimentar esse avivamento que vem do trono da graça para o nosso coração, que vem do agir do Espírito Santo de Deus. E essa é a minha oração, essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus, amém. Louvado seja.